Olá, bom dia. Todo governo de estado tem o seu coringa, a sua eminência parda, que discretamente toca a interface entre o governador e os secretários. Hoje nós recebemos aqui o secretário-chefe da Casa Civil do Palácio Guanabara, Nicola Michione. Vai falar das novidades, dos desafios diários e da agenda do estado pela recuperação fiscal, do mercado e os trabalhos sociais. Muito obrigado, Nicola, pela sua presença. Vamos começar falando da sua interface com o governador. Como é que é o dia a dia lá com o governo e com os secretários? Primeiramente, obrigado pelo convite, Mazini, parabéns pelo programa. Tenho certeza que trará grandes entrevistados aqui, boas entrevistas aqui para a população. O governador Cláudio Castro é uma pessoa humana, ímpar, uma pessoa leve, que no dia a dia nos dá muita liberdade para trabalhar, a mim, a todos os demais colegas secretários. É uma agenda de compromisso com a população, com as entregas do governo do estado, ciente dos problemas que o estado enfrentou até a sua chegada, e um governador que pede para os seus secretários compromisso com entregas, resultados. E assim tem sido feito nos últimos quase 3 anos já, desde que inicia a sua gestão. Essa interface se dá com muita cobrança aos secretários, aos colegas secretários, mas dando muita liberdade, ele dá muita liberdade a todos para que possam construir suas pautas, mas sobretudo pautas alinhadas aos direcionamentos que o fizeram o governador Cláudio Castro chegar ao governo do estado, né? Um voto de confiança da população, uma reeleição estupenda, quase 60% dos votos em primeiro turno, e aí temos aí 3 anos pela frente para que essa pauta possa ser entregue e o estado continuar no seu processo de recuperação. Nicola, o Rio, o governo do Rio, o estado do Rio, no âmbito político, ele tem vindo de muitas situações difíceis de anos para cá. Na política, a política às vezes misturada com as páginas policiais, e o governador agora, de 3, 4 anos para cá, ele tem mostrado que o Rio está num caminho que pode dar certo. A gente pode ter essa esperança, o Rio, em especial, com a recuperação fiscal. Como é que está essa interface com o governo federal? Tem cumprido os objetivos, as metas, os compromissos e tem dinheiro para investir? Porque o secretário bate na sua porta para levar um programa ao governador. Como é que fica? Essa semana o estado do Rio teve a informação de que a sua nota, o seu rating de longo prazo saiu de AA para AAA. Né? A concessão de saneamento recebeu o prêmio de melhor concessão pela B3. O estado do Rio hoje está sempre... B3, lembrando para o telespectador, a Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo, nacional. No mapa do CAGED, o estado do Rio de Janeiro voltou sempre a ser o segundo ou terceiro maior gerador de empregos. O estado do Rio saiu das páginas policiais para as páginas de economia e de desenvolvimento, sem esquecer o social. O Café do Trabalhador foi inaugurado semana passada. A Casa do Abrigo deverá ser inaugurada nos próximos dias para atender a população de rua. Então, o estado do Rio sai das páginas policiais para as páginas de economia, de desenvolvimento, de política, como deve ser. E isso se dá efetivamente com o trabalho. E tem dinheiro para investir? O estado, ele, com a concessão do saneamento, recebeu um valor de outorga, juntamente com outras políticas de recuperação de ativos, de questões fiscais, mais o processo de recuperação junto ao governo federal, que foi tocado junto ao governo anterior e rediscutido atualmente com o ministro Haddad. Ele permite que o orçamento, mais os recursos auferidos com a concessão e outros ativos que foram recuperados pela Procuradoria do Estado, possa o Estado fazer investimentos. E assim tem feito através de um programa chamado Pacto RJ. Pacto RJ. Convido todos até a visitar o site www.pacto.rj.gov.br. Lá você vê centenas de ações que estão hoje em curso no estado, em execução no estado. São mais de 700 ações em curso no estado, mais de 15 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos anos e parte deles já executados e concluídos. São obras que garantirão uma melhor infraestrutura para o estado, porque esse é o ponto principal. Quando o governador Cláudio Castro renegociou a sua dívida junto ao governo federal, ele colocou uma coisa muito forte na mesa, que aquele pacote, aquele programa deveria ser um programa de investimentos
e de recuperação econômica do Estado, e não de pagamento de dívida. Exatamente. Porque dívida se paga com geração de desenvolvimento econômico. Há um lastro ali, então, para investimento. Não está só pagando para o governo federal o que está devendo. Há um lastro relevante de investimentos que estão sendo feitos, parte dele com recursos da concessão, boa parte com recursos orçamentários que foram oferidos a partir de um equilíbrio de contas, com respeito aos recursos do Tesouro, com equilíbrio. Foi o Estado que pôde recuperar parte da defasagem salarial dos servidores públicos. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro era a pior paga do país, hoje é a segunda ou terceira melhor paga do país. A valorização do servidor público, isso é fundamental. O plano de cargos e salários da saúde, que era uma demanda histórica dos funcionários da saúde, pôde ser implementado na gestão do governador Cláudio Castro, de sorte que há investimentos, há respeito ao servidor público dentro da responsabilidade fiscal e ao cuidado com as contas para o futuro. Falando em contas do futuro, o aposentado está sendo pago em dia? Não há atraso no Estado do Rio de Janeiro há mais de 3 anos. Isso é uma boa notícia. E atração de investimentos. Os governos passados, muitos propagandearam que grandes empresas internacionais estavam chegando. A gente pode esperar isso, que a gente tem visto o governador viajar para missões internacionais. Qual o resultado? A gente já tem, só com a concessão do saneamento, 3 grandes empresas que vieram para o Rio de Janeiro. Quais são? A Egea, Iguá e Águas do Brasil aumentou sua operação. Com isso, toda uma cadeia produtiva em torno do saneamento vem para o Rio de Janeiro. Vou lhe dar um dado aqui, só em investimentos já contratados pelas concessionárias serão investidos 32 bilhões de reais no Rio de Janeiro, isso já é contratado. Você tem um setor de gás expandindo no Rio de Janeiro de maneira muito forte, investimentos anunciados. A CCR, com a renovação da Dutra e da Rio Santos, deverá investir aproximadamente 7 bilhões de reais no Rio de Janeiro. E grandes fundos têm olhado o Rio de Janeiro. Você tem o maior projeto ESG do mundo hoje, do GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, que congrega recursos relevantes daquele país para investimentos em outros países do mundo, no Brasil hoje. Você tem fundos canadenses que também investiram em saneamento. E nas missões internacionais, o governador tem conversado muito e trazido investimentos e mantido investimentos, porque esse é um ponto fundamental. Não só trazer investimentos, mas manter aqueles investimentos. Quando os senhores estão nessa missão, o que vocês vendem do Rio para o investidor? Para a geração de emprego, principalmente, para trazer empresas para o estado do Rio. O Rio é a porta de entrada do país. Rio de Janeiro, não só por suas belezas naturais, que são conhecidas no mundo inteiro, tem o segundo maior mercado consumidor do país, a segunda melhor infraestrutura do país. É o maior produtor de gás e petróleo do país. Você tem centros de excelência de formação universitária que são reconhecidos internacionalmente. Então, o Rio de Janeiro tem muito a ser vendido. Ele tem o maior projeto ambiental hoje em curso, que é o processo de universalização do saneamento. Você tem empresas no país hoje que são grandes formadoras de mão de obra e grandes tomadoras de mão de obra. Tem alguma grande empresa que está vindo para cá que você possa antecipar para o telespectador? Olha, a indústria farmacêutica ela começa a voltar depois de algumas guerras fiscais, isso é muito importante. A indústria automobilística não só deixou de sair como investimentos foram anunciados. A Nissan, por exemplo, anunciou ano passado que 1 bilhão de reais que serão investidos no Brasil serão integralmente investidos no crescimento de sua planta, no aumento de turnos. Você tem empresas sendo investidas em Macaé, aumenta a produção. A indústria automobilística, sim, Resende. A Macaé, ali na região, depois da região dos lagos, né? Você tem o Porto do Açu hoje, que é o porto com maior capacidade de expansão no país hoje, o porto com maior calado, que tem uma área equivalente a 2 Manhattans, que tem grande capacidade de atrair empresas na questão renovável, eólica offshore, hidrogênio verde, enfim, projetos que efetivamente já estão ou no pipeline, que a gente diz, no plano de ação das empresas, ou que efetivamente já começam a ser implementados. O Comperj tem salvação? Aquela região de Itaboraí, para cima ali, para a região dos lagos, estava numa expectativa muito grande de investimentos de bilhões de dólares por ano. Não depende só do governo do estado, são investimentos também do governo federal. Como é que está esse diálogo com a União? O Comperj, ele mudou o nome para Gaslub. O que a gente tem de informação é de que a Petrobras vai investir mais naquele polo.
é importante porque muitos bilhões de reais foram investidos ali. Você tem toda uma região muito populosa, Itaboraí, São Gonçalo, que demanda uma geração de investimentos porque é importante para a geração de empregos para aquela região. De sorte que a gente tem do governo federal um compromisso de olhar melhor para aquela área. O estado do Rio de Janeiro é o maior estado produtor de gás do país, de petróleo. Nós não podemos permitir que aquela área ali, que os investimentos já realizados possam simplesmente serem esquecidos. Os ajustes a serem feitos pela Petrobras, pelo governo federal, boa parte dos investimentos ali já foram previstos no PAC. O governo federal também incluiu no PAC os estudos da linha 3 do metrô, que compreende boa parte daquela área ali, à direita da Baía da Guanabara, de sorte que a gente vê no futuro. E aí tem que olhar o futuro com muita calma, porque os investimentos de longo prazo, eles começam hoje, mas eles geram frutos ali daqui a 3, 4, 5 anos, às vezes até um pouco mais. Mas precisa começar hoje. Então, assim, a gente tem um compromisso do governo federal de que o Compérgio, o antigo Copérgio, vai ser olhado de maneira diferenciada. O senhor é o homem das concessões do governo do estado. Toca os programas, faz essa interface com os investidores. Virou um case nacional porque eu sou especialista nessa situação, tenho sido convidado para palestrar sobre isso. Eu queria deixar aqui um desafio para o senhor explicar. Os japoneses estão, segundo o noticiário aí, querendo entregar a Supervia de volta. Há esse risco aí para a população carioca, principalmente da região metropolitana do Rio, ou não? O atual operador, a Mitsui, né, através da sua operação Supervia, comunicou o interesse de desistir da operação. Iniciamos um processo, então, de recebimento dessa operação. Logo depois houve ali um movimento de desistência da desistência, uma judicialização. O Estado do Rio de Janeiro vê a operação da Supervia com muita preocupação. Uma preocupação não pela operação em si, mas pelo mau serviço prestado à população. Isso tem sido noticiado também. A população não está satisfeita com o serviço. E a população não quer saber se o serviço é público ou privado. Esse é o ponto principal numa concessão de serviço público. Cai sempre a conta para o Estado. A conta cai para o Estado ou para o privado, mas o ponto principal é que a população precisa ser bem atendida. Eu brinco que a população não quer saber se a doença é pública ou privada, ou se o remédio é público ou privado. Ela não quer adoecer e quer tomar um remédio. Perfeito. O serviço da Supervia hoje precisa de muito investimento e de melhor qualidade. A população merece isso. Você tem milhares, milhões de pessoas nos municípios da Baixada Fluminense que se deslocam até a capital e hoje demoram horas esperando o trem, tempo de deslocamento muito superior ao que está previsto em contrato. Existe plano B? Existe o compromisso do Estado em fazer os investimentos desde que o atual operador também se comprometa a fazer os investimentos necessários. E esse diálogo está andando? Esse diálogo andou muito tempo, a gente encontrou no operador atual muita dificuldade. Houve agora a troca do CEO, né, o presidente da empresa, mas acreditamos que a melhor solução é um novo operador que possa prestar um serviço de melhor qualidade, que entenda a necessidade da população e que se comprometa com os investimentos nas estações. Vamos falar de outras duas concessões. O primeiro, do Galeão, né? Obviamente a Infraero está aí tocando com a concessionária, né? E como é que o Estado do Rio está participando disso? E a concessão do Maracanã? O Galeão foi uma discussão muito importante, já iniciada ainda no começo do ano de 22, o governador Cláudio Castro com o prefeito Eduardo Paes, junto ao então ministro de Infraestrutura, na época, Tarcísio, demandaram um olhar diferenciado para o Galeão, porque ali o Galeão já se encontrava numa situação de muita penúria, efetivamente. Você tem um sobrecarregamento do Santos Dumont, foi identificado pelo governo que o Santos Dumont estava ali sendo, vamos usar a palavra clara, inchado dentro de um pacote de concessões a serem feitas. O governo do Estado conseguiu, junto com a Prefeitura, discutir com o Ministério e retirar o Santos Dumont daquela rodada de concessões, porque Santos Dumont e Galeão precisam ser enxergados como aeroportos num sistema multi-aeroportos, como a gente chama. São dois aeroportos importantes numa região metropolitana relevante, que congrega praticamente 80% da população do Estado.
e ele precisa estar coordenado. Essa coordenação não estava havendo. Começa a haver agora, com restrições ao Santos Dumont, com deslocamento de voos para o Galeão, com a discussão junto ao Tribunal de Contas da União de uma possibilidade da Changi, a atual operadora, permanecer operando desde que atendido determinadas condições colocadas pelo Tribunal de Contas da União. E de certo que é um conjunto de fatores que possibilitarão o Galeão a retomar o seu protagonismo nacional e mundial. Não será só o deslocamento de voos do Santos Dumont para o Galeão que resolverá o problema. Há problemas também de melhor serviço do próprio Galeão, de melhor diálogo com as operadoras, com as companhias aéreas. Antes da gente passar para o Maracanã, que eu sei que você quer falar sobre isso, eu também. O senhor como tricolor e eu como flamenguista. Mas olha, eu queria saber o papel do Estado nessa questão do Galeão. Eu tenho ouvido muitos cariocas, amigos meus, eu morei aqui 10 anos, falando assim, olha, eu não quero sair do Santos Dumont para ir para o Galeão, tem que pegar a linha vermelha de madrugada, tem que pegar trânsito da linha vermelha para o centro de manhã. Como o Estado, obviamente tem questões aí da Prefeitura, mas como o Estado vai garantir, por exemplo, o policiamento ali de madrugada? Vocês garantem a segurança do turista que está chegando no Brasil? Porque o Galeão, além de Cumbica, São Paulo, é a porta de entrada do Rio de Janeiro. Quando você vai para o exterior, todos nós sabemos, o turista fala em Rio de Janeiro. Mas, primeiro, assim, a mancha criminal no entorno do Galeão, ela é de longe, não é de longe um problema. Os números não apontam um problema grave. Nada obstante não apontarem nenhum problema grave à mancha criminal, os dados, a ciência, o governo implementou uma política de proximidade. E se precisar reforçar, o fará. Eu peço que experimente vir de Guarulhos para a capital São Paulo de madrugada. A sensação não é a melhor. Qualquer aeroporto numa grande cidade do mundo, ele tem uma distância um pouco maior em relação... Sim, aliás, o Galeão está dentro do Rio de Janeiro. O Galeão é mais tem essa perto vantagem. do que Guarulhos, estado de São Paulo, está mais perto de Confins, estado de Belo Horizonte, está mais perto do que grandes aeroportos do mundo estão de grandes capitais do mundo, JFK em relação a Nova York, o aeroporto de Paris em relação à capital, enfim. O Galeão, nesse aspecto, não é um problema. A mancha criminal, ela não tem números que mostram a necessidade de um fortalecimento tão abrupto assim de policiamento, embora há uma atenção com a sensação de segurança, iluminação, isso é importante. O governo do Estado buscou fazer também sua parte com questões tributárias em relação ao QAV, que é a gasolina de aviação para as companhias aéreas, buscando dar incentivos, e procura dialogar no dia a dia com a gestão do Galeão para que esses esforços possam ser também conjuntos por parte da empresa operadora. E a questão do Maracanã, como é que está essa nova concessão? Há esperança aí do Flamengo e Fluminense renovarem, ou então a gente pode ter uma surpresa de algum outro time? O Maracanã, Mazini, é o templo do futebol carioca, fluminense, óbvio, e brasileiro. O governo do Estado, a missão que o governador Cláudio Castro nos deu foi fazer uma concessão em que o futebol fosse o palco principal. O Maracanã é tombado como o templo do futebol brasileiro. Então nós não poderíamos ter uma concessão em que shows pudessem atrapalhar o calendário de esportes, de futebol, ao longo da temporada. Então foi essa a premissa básica. Outra premissa é que a gente não poderia deixar o Maracanã nas condições similares que hoje se encontram outros estádios do Brasil que foram concessionados. Você vê a situação do Mineirão, do Castelão, a concessão do Pacaembu, são operações em que hoje praticamente não recebem jogos. Os times optaram por disputar jogos em seus próprios estádios. E no Rio de Janeiro a gente não poderia permitir que o Maracanã deixasse de ser o grande palco dos grandes jogos dos clubes locais. Mas se o concessionário quiser incluir uma cláusula, ou nessa negociação, de usar como arena multiuso, como tem sido em outras capitais, Brasília, por exemplo. Isso acaba estragando o gramado, né? A gente está passando por isso em outras capitais. A necessidade de uma preservação mínima de jogos e com isso a gente trouxe para... Isso já está decidido. Isso está decidido. E com isso a gente traz para a oferta de lances para os licitantes os clubes. Então, assim, os clubes fazem parte dos consórcios que irão ofertar lances na futura
licitação. Isso permite que os jogos sejam priorizados. Essa é a Não lógica. há nenhum, então o senhor garante para nós aqui no programa que não há nenhum risco de o Maracanã perder o seu DNA futebolístico. Dentro da lógica da atual concessão, não. A não ser que os clubes abram mão dos seus jogos. Isso tem acontecido. O Flamengo tem jogado em Brasília. Se você tem cláusulas que penalizam a não realização de jogos no estádio, e obviamente o Estado vai ser rigoroso com o cumprimento dessas regras. A população não poderia se furtar, por exemplo, de ver os grandes clubes cariocas em jogos importantes de Libertadores ou fases decisivas de Brasileirão por conta de shows. Nada contra os shows, mas você tem janelas para shows que não prejudicam a janela principal do futebol. E aí, para complementar, o edital ele teve uma suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado para revisão de algumas cláusulas. Essa discussão se deu ao longo dos últimos meses de maneira muito democrática e muito tranquila junto ao Tribunal de Contas, conselheiros, técnicos. A gente teve Isso foi resolvido. A gente teve uma decisão recente que permite, com pequenos ajustes, o lançamento do novo edital. Isso deve ocorrer nas próximas semanas. Quando a gente vai ter uma solução? Que é assim, o Maracanã é do Flamengo, é do Vasco, é do Botafogo, ou é do Fluminense, ou é de alguma empresa? A gente não fala dos consórcios de livre discussão. Importante registrar. A gente pode ter alguma surpresa aí de não ficar com nenhum time? Não acredito, por conta das regras que exigem que os clubes possam ter jogos ali. Mas assim, o edital é importante registrar. Quando ele estava lançado, ele foi suspenso na data anterior à realização da licitação, e não havia nenhuma discussão dos clubes. Todos os clubes elogiaram o edital, de sorte que a gente não tem ali nenhuma discussão relevante com clubes. Surgiram algumas questões na imprensa depois, mas eu acho que equacionadas. Acredito que no começo ainda do primeiro semestre do ano que vem a gente tem essa solução resolvida depois desses atrasos. Nós falamos aqui agora há pouco da atração de investimentos do exterior, nessas missões oficiais que o governador tem protagonizado com o secretariado. Mas vamos falar aqui do Brasil. Sabemos que existe, mesmo que discretamente, veladamente, entre os governadores, uma guerra fiscal ainda, apesar disso estar sendo resolvido no CONFAS, lá em Brasília, no Conselho Federativo, que, aliás, o Conselho Federativo, o Cláudio Castro tem tido um protagonismo muito forte lá, eu tenho acompanhado até com os parlamentares de outros estados. Agora sim, ainda existe essa guerra. Como é que o Estado do Rio tem se vendido para os grandes empresários do Brasil? Pega o caso de Goiás. Goiás teve um salto no PIB de uns 10 anos para cá, maravilhoso. É um dos estados mais ricos hoje. Tem grandes empresas nacionais e estrangeiras lá. Como é que o Rio está atraindo investimentos dos brasileiros, dos grandes empresários brasileiros para cá? O brasileiro, o investidor brasileiro, pode confiar na segurança jurídica de investir no Rio de Janeiro? Olha só, muito importante esse item. A guerra fiscal ela não traz benefícios aos entes federados no longo prazo. A gente viu, por exemplo, que estados que trouxeram empresas somente por benefícios fiscais, ao final deles as empresas saíram e não ficou nenhuma riqueza naquele estado. A reforma tributária acaba com isso até 2032. Então, o primeiro olhar é um cuidado. O grande ponto para a atração de empresas é a infraestrutura, e nesse contexto o Estado do Rio de Janeiro está preparado para enfrentar. Não desconhecemos, obviamente, a necessidade de um arcabouço tributário atrativo. O Estado do Rio tem mais de 300 regimes tributários e a Secretaria de Fazenda ela tem trabalhado numa simplificação desse arcabouço tributário. Nesse sentido, o Estado menos burocrático, um Estado mais ágil em suas decisões, mais ágil e tecnológico, principalmente. Essa é uma pauta muito importante. O governador Cláudio Castro já traz o Estado do Rio de Janeiro para um dos estados mais tecnológicos, mais digitais do país. E tem a missão de ser o primeiro no ranking de digitalização, de modernização, de simplificação. Mercado de TI, então, o Rio pode protagonizar. Até 2026. Com absoluta certeza o será. Por quê? As empresas precisam ver velocidade no trâmite de seus processos, precisam abrir CNPJ com rapidez, menos cartório, mais rapidez, menos Estado, mais privado. O diálogo com o privado ocorre diariamente pelo governo do Estado no sentido de atrair empresas. E nesse sentido, a gente vê a guerra fiscal como ruim para o país. A gente precisa deixar que o mercado se reorganize melhor a partir das necessidades de consumo e produção. A infraestrutura é fundamental para isso. Acredito que a reforma tributária, da forma como foi concebida, está tramitando agora no Senado, se voltar para a Câmara, ela traz um pouco mais de segurança jurídica para o investidor
que não precisa deslocar sua planta industrial em função de benefício fiscal, mas olhando o Brasil como um todo. Nicola, Você então, muito bom, você tem viajado o país, a sua gestão de tocar as concessões aqui do estado do Rio de uns anos para cá tem sido bem elogiada. Você acaba de ganhar um prêmio do CONSAD, né, de gestão pública. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse prêmio e como esse case aqui do Rio pode ajudar outros estados nessa questão da gestão pública. O CONSAD ele premiou alguns secretários, algumas pessoas com prêmio de destaque nacional de maneira muito tranquila. Eu acho que o prêmio não é do Nicola, do secretário Nicola, mas da gestão do governador Cláudio Castro, um reconhecimento de que em 3 anos a gente consegue reorganizar as finanças do Rio de Janeiro, tira o Rio de Janeiro daquelas páginas ruins dos jornais para as páginas de economia, para as páginas de desenvolvimento econômico do Brasil, né? O Rio de Janeiro volta a ser um protagonismo nos jornais econômicos nacionais. E eu acho que é um reconhecimento de uma gestão que acredita no diálogo. Time unido, que briga... Sem picuinha, como outros governos aconteceu. Briga muito internamente, mas da porta para fora mostra soluções. Esse é o grande ponto, né? E eu acho que é um reconhecimento da gestão do governador Cláudio Castro e não propriamente da Casa Civil. Acho que esse é um grande ponto. São 30 secretários que trabalham unidos pelo desenvolvimento do Estado. Nicola, nós estamos no Líderes em Destaque, é o nome do nosso programa que está estreando aqui na Band Rio. Tá? E você é um líder em destaque, por isso é o nosso convidado aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu recado para o povo do estado do Rio. Não vou falar povo fluminense para você não se envaidecer que você é tricolor. Olha, o recado que eu quero deixar é um recado de que o Rio tem jeito. O Rio precisa ser muito bem trabalhado e as mazelas dos últimos anos, elas precisam ser corrigidas com muita paciência, com muita tranquilidade, um trabalho diário de todos nós. Aqueles que estão momentaneamente na gestão pública, aqueles que estão no privado, o cidadão fluminense, o cidadão carioca precisa continuar acreditando no Rio de Janeiro. Nós chegamos até aqui, apesar de todos os problemas, porque o povo fluminense acreditou no Rio de Janeiro, o empresário fluminense acreditou no Rio de Janeiro. Muitos bons empresários não deixaram o Rio de Janeiro. Muitos bons gestores não deixaram o Rio de Janeiro. E a gente precisa que esse trabalho seja diário, porque é um trabalho de construção, de reconstrução, que demanda tempo. Mas vai dar certo. Está aí o recado do secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Nicola Miccioni. Vai dar certo. A mensagem de otimismo positivo aqui para o Rio de Janeiro. A gente vê tantas notícias ruins no noticiário nacional todo dia, mas o Rio também tem notícias boas. Esse é o Líderes em Destaque. Muito obrigado, Nicola Miccioni, obrigado, pela sua presença. Até a próxima.